Continuamos tentando vacinar, ainda a passos muito lentos, os brasileiros. Estamos aguardando a chegada desse novo carregamento da vacina da Pfizer para hoje, 7 da noite. Em Brasília, os senadores que compõem a CPI da pandemia vão tentando destrinchar por que é que chegamos à condição atual. Poucas vacinas e hoje, dia 29 de abril, provavelmente atingiremos a tétrica, a mórbida marca de 400 mil brasileiros mortos vítimas da Covid-19. Bom, os senadores vão se reunir hoje para analisar o plano de trabalho que deve ser proposto ao relator da comissão, que é o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Parlamentares que apoiam o governo Bolsonaro foram até o Supremo Tribunal Federal para tentar, via judiciário, retirar o ex-presidente do Senado da relatoria. Argumentam que pelo fato de ele ser pai do governador de Alagoas, que pode ser a vir um dos focos da CPI ao longo da investigação, por isso ele estaria impedido de ser o relator da investigação. Mas os detalhes chegam todos na reportagem de Bárbara Baião. A nova ofensiva jurídica para retirar a relatoria de Renan Calheiros na CPI da pandemia deve ampliar o isolamento do governo no colegiado. O grupo de 7 senadores independentes ao Planalto considerou uma provocação o pedido apresentado ao STF, mesmo depois de o presidente do Congresso lembrar que a escolha do relator cabe ao presidente da CPI e não admite a interferência de um juiz. A ação assinada por Eduardo Girão, do Podemos, Jorginho Melo, do PL e Marcos Rogério, do DEM, quer evitar que Renan Calheiros faça da CPI um palanque político. A tendência é que vire pizza para alguns. Colocaram lá no plano de trabalho um capítulozinho, uma coisinha pequenininha, minimizando a importância dessas investigações, dessas centenas de bilhões de reais. Eu acredito que devemos investigar sim o governo federal. Concordo e estou assinando muitos requerimentos nesse sentido. Mas também os estados e municípios não podem ser blindados. Esse conflito de interesse é indissolúvel. O responsável pela ação, ministro Ricardo Lewandowski, deve decidir que a escolha do relator é uma questão interna do Senado. E o relator escolhido, Renan Calheiros, já apontou uma outra frente de relação da CPI com o Supremo. O senador quer o compartilhamento das informações do inquérito aberto na corte e que apura notícias falsas. O requerimento deve ser votado nesta quinta-feira. Essa judicialização acaba levando para o Poder Judiciário a questão que deveria ser resolvida e tratada no Legislativo. E aí, muitas vezes, fala-se do ativismo do Judiciário. E, na realidade, não é assim. Quem provoca a manifestação do Judiciário é um membro do Parlamento. Isso pode ter consequências políticas, é claro. Como tem a maioria dos votos na CPI, a oposição não pretende ceder no roteiro de trabalho que priorize a cronologia dos fatos na pandemia. A estratégia amplia o desgaste de quem se omitiu no combate à Covid, já que os alvos também falarão na condição de testemunha, o que não permite que fiquem em silêncio ou recorram à justiça para não colaborar. Se é um clichê do mundo político dizer que a CPI se sabe como começa, mas não como termina, a máxima não se aplica para o presidente do colegiado. Eu acho que não dá para acabar em pizza uma CPI com 400 mil óbitos e ao longo dela chegará a 500 mil óbitos. Infelizmente, nós vamos bater esse número. Então é impossível, senador seja de situação de oposição, seja governo, pró-governo ou não, que pensar em querer tentar transformar essa CPI numa pizza. O presidente Jair Bolsonaro cobrou que senadores investiguem prefeitos e governadores e afirmou que a comissão pode virar um carnaval fora de época. Toque de recolher, pancada em gente que está na rua, a CPI vai chamar ou vai querer fazer carnaval fora de época?